nós. A gente dá sequência hoje à história geral, tá? E nós temos 3 assuntos curtos, que, assim, ninguém vai correr, mas provavelmente a gente vai, se não concluir os 3 assuntos, a gente vai chegar bem perto disso. Vai ser uma aula muito produtiva. E vai exigir de vocês um pouco de concentração e muito conhecimento, inclusive de outras áreas, tá? Então, vamos nós. A gente pega hoje com vocês o Congresso de Viena, tá? O nosso primeiro tema é o Congresso de Viena. E para trabalhar o Congresso de Viena, eu sempre gosto de começar a trabalhar explicando exatamente, a ideia é exatamente essa, explicar o que é que a gente vai ver, tá? Afinal, o que é que a gente tem como Congresso de Viena. E aí eu disse a vocês que a gente vai usar muito os conteúdos anteriores, né? E algumas informações até de outras disciplinas. Eu sei que você já tem esse material em mãos, mas, assim, vai chegar um momento que eu vou pedir a vocês para que vocês não usem o material que já está disponível para vocês, vai ser no final desse conteúdo, que vocês prestem a explicação que eu vou dar. Por que prestar atenção? Porque vocês vão perceber que tem uma série de setas, e aí, didaticamente, você só vai compreender o que eu quero dizer se você acompanhar a sequência de setas que eu vou mostrar para vocês. Pegando o esquema todo pronto, vai ficar mais complicado. Então, eu prefiro que vocês aguardem. Então, sigam sempre as minhas orientações. Bom, o Congresso de Viena começa solicitando de você um pré-requisito. Qual é o pré-requisito? É a Era Napoleônica. E por que o Congresso de Viena começa pedindo esse pré-requisito? Simples. Quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França, vocês estão lembrados? E a gente mostrou isso aqui a vocês, que ele desenvolve todo um projeto de expansão territorial, tá? De conquistas de território, e que, inclusive, ou tem área que ele domina militarmente, invadindo, ou tem área que está sob a influência dele, tá? Com aquele pressuposto que ele estabelece, que ou me obedece, eu vou invadir. Então, na verdade, quando acaba a chamada Era Napoleônica, em 1815, ele governa de 1799 a 1815, o mapa político europeu ele estava completamente desfigurado, se comparado com o mapa político europeu daquele período anterior à Revolução Francesa. Porque Napoleão anexa vários territórios. Napoleão toma algumas áreas estratégicas. Napoleão interfere, se não invade militarmente, mas interfere na política interna. Então, o que é que acontece? Os países absolutistas europeus se reúnem com o propósito de reorganizar esse mapa político, né, que sofrera profundas alterações na era napoleônica. Então, está aí o conceito e está aí o objetivo desse congresso de Viena. O congresso tinha a função de reorganizar o mapa político da Europa, né, que havia sofrido profundas modificações com a expansão napoleônica. Desse congresso participam todos os países absolutistas, todos os países absolutistas. Mas esse congresso é dominado por 5 países. É dominado pela Áustria, pela Rússia, pela Prússia, a Prússia é a atual Alemanha, Inglaterra e França. E aí eu tenho 2 observações a fazer, tá? Que é o que realmente importa para a gente nesse momento. Primeiro, a Inglaterra já era uma monarquia liberal, era uma monarquia parlamentar. E o que é que a Inglaterra está fazendo? Numa reunião em que nós temos países absolutistas, se a Inglaterra não era absolutista. A Inglaterra era uma monarquia parlamentar instituída desde 1688. Simples a resposta. A Inglaterra era a grande potência econômica do mundo. E em sendo a grande potência econômica do mundo, sendo a grande comerciante do mundo, tanto para vender como para comprar matérias-primas, a Inglaterra se achava no direito de interferir em qualquer reunião, de participar de qualquer reunião, como hoje, por exemplo, fazem os Estados Unidos da América. Qualquer canto eles estão envolvidos. Eu lembro muito bem que em 1985, durante o governo de Sarney no Brasil, ocorreu a primeira reunião dos países de língua portuguesa para a unificação da língua, para a unificação, né, gramatical da língua, porque a língua falada ela é viva, ela modifica toda hora. Tá? Dessa reunião, participaram todos os países de língua portuguesa, com exceção de Portugal. Portugal não entrou nessa. Né? Portugal abomina essa história, né, dessa unificação de língua portuguesa, certinho?
mas participa os Estados Unidos. Mas, professor, os Estados Unidos não falam português? Sim, mas os Estados Unidos queriam saber o que é que vai ser discutido aí. Será que é só uma mudança de língua? Uma adaptação linguística? Uma mudança gramatical? Para que isso? Qual o objetivo disso? Então, a Inglaterra participa em sendo a grande potência econômica do mundo para tomar conhecimento do que está acontecendo no mundo. Professor, os outros países deixaram? Não é a questão de deixar, é a questão de ter que aceitar pela imposição inglesa, pela força inglesa, pela importância dela no cenário mundial. Uma coisa que vocês podiam perguntar, não sei, já perguntaram alguma vez, né, nos pré de vocês ou nos cursinhos que vocês fizeram, em anos anteriores, ora, se o Congresso de Viena é para reconstruir o mapa político europeu, entenda, se o Congresso de Viena é para reconstituir o mapa político europeu, e a França é quem havia anexado esses territórios, quer dizer então que a França vai participar para devolver os territórios que conquistou? Vai. E vai por quê? Olha, história, tem duas perguntinhas interessantes para vocês. É o porquê e o como. Na hora que você começar a entender o porquê e o como das coisas, as coisas fluem. Lembre que Napoleão Bonaparte havia se derrubado do poder. Agora a França, ela está disposta a devolver o que conquistou, tá? Que Napoleão conquistou. Eu quero só o que é meu. E em contrapartida, eu quero de vocês os países que eu estou devolvendo, os territórios que eu estou devolvendo, que é de direito de vocês. O que eu quero de vocês, efetivamente, é que vocês me apoiem na minha recuperação. Eu estou passando pelo momento econômico delicado, tá? Durante a Revolução Francesa já houve guerra com a Áustria, por exemplo. Na era napoleônica, a gente gastou muito com guerra. A gente teve duas derrotas acachapantes que levaram a gente a uma ruína econômica, a derrota na Rússia e a derrota em Waterloo. Então a gente devolve os territórios, volta a ser o território que nós éramos e, em contrapartida, vocês apoiam para a gente financeiramente. Então está explicado o porquê da participação da Inglaterra e da França, que podiam parecer contraditórios. Vou dizer de novo, todos os países absolutistas europeus participaram. Todos, tá? Todos. Aí, o estranho no ninho seria a Inglaterra. O Congresso vai de 1815 a 1817. O mapa é reconstruído e volta ao que era antes da Revolução Francesa. Entretanto, conversa vai, conversa vem. O que estava por trás dessa reorganização do Congresso de Viena, na verdade, era uma tentativa dos países absolutistas de retomarem os sistemas absolutistas implantados na Europa antes da Revolução Francesa. O grande propósito era fazer com que a Europa voltasse a ser absolutista. É fazer renascer o absolutismo, tá? Sufocando a onda liberal trazida pelo iluminismo, trazida pela Revolução Francesa, tá? Que havia tomado conta da Europa. É por isso mesmo que depois que o mapa está arrumado, no Congresso de Viena, fica estabelecido a chamada Santa Aliança. O que era a Santa Aliança? A Santa Aliança era uma liga militar composta por alguns dos países absolutistas. E aí o que eu coloco para vocês. Existem alguns autores, existem algumas autoras que fazem questão de escrever complicando sua cabeça. Eu peguei esse conceito de um livro didático, tá? Um livro chamado História Geral, de Elza Nadar e Joana Neves. É a dupla de autoras. E propositalmente, tá? Propositalmente eu copiei, ipsis literis, o conceito que ela dá de Santa Aliança. Eu vou dizer qual é o conceito que ela dá e eu vou dizer qual é o conceito que eu escreveria para vocês. Tá? Ela diz o seguinte, a Santa Aliança, Liga Militar das Nações Absolutistas, com a finalidade de impedir o avanço das ideias de governos liberais e democráticos. Ela podia ter dito simplesmente o seguinte, Liga Militar das Nações Absolutistas para reimplantar o absolutismo. Acabou. Você ia entender claramente. Aí faz um giro para dizer o quê? Que a Santa Aliança é uma liga militar para retomar o absolutismo, para reimplantar o absolutismo. Agora, da Santa Aliança participam apenas Áustria, Rússia e Prússia. Tá certo? Áustria, Rússia e Prússia. Lembrando que a Prússia é a atual Alemanha.
Quem vai propor isso? Quem vai propor isso é o czar russo, Alexandre I, tá? Esse cidadão que está aí ao lado sendo apresentado aos senhores. Esse cidadão vai apresentar. Entretanto, uma coisa é você dizer, vou formar uma liga militar, tá? Para retomar o absolutismo. Massa. Uma vez, um aluno me perguntou uma coisa, e tem umas perguntas que eu acho muito massa, muito show quando a gente está dando aula. Professor, para a Inglaterra, era bom ou era ruim a retomada do absolutismo? Aí eu respondi, rapaz, isso é uma coisa que os autores se dividem. Inclusive, quando a gente trata dos autores lá da academia. Por que eles se dividem? Vou explicar a vocês por que eles se dividem. Eles se dividem porque uma parte diz que para a Inglaterra seria interessante, muito interessante, o restabelecimento do absolutismo, uma vez que o absolutismo era mercantilista. E em retomando o absolutismo, de alguma forma, frearia o processo de industrialização desses países que estão participando do Congresso de Viena. Por que frearia? Porque o mercantilismo está ligado ao comércio e não à indústria. E a Inglaterra venderia a eles. A eles quem? Aos países que retomassem o absolutismo. Tá? Então, para a Inglaterra seria interessante a volta ao absolutismo, para alguns autores. Outros, entretanto, dizem o seguinte: não interessava. Por quê? Porque se fosse restabelecido o absolutismo, havia uma possibilidade muito grande de recolonização do continente europeu. Desculpa, do continente americano. Do continente americano. E, seguramente, a Inglaterra perderia esse comércio. Aí a menina contra-argumentou. Professor, mas se a América voltasse a ser colônia dos países europeus, tá certo? A Inglaterra venderia os países europeus, como Portugal e Espanha, por exemplo, e Portugal e Espanha venderia ao Brasil e ao restante da América. Concordo com você. Só que se a Inglaterra vendesse diretamente à América, ela ia lucrar mais. Por quê? Porque ele ia vender mais barato e ia vender mais. Na hora que o produto saísse da Inglaterra fosse para Portugal vem para o Brasil, então imagina o seguinte, o produto saiu da Inglaterra, chegou em Portugal, valendo R$ 1. Quando Portugal fosse vender aqui, ia ser 2. Então a Inglaterra podia vender diretamente ao Brasil por 1, que a venda ia aumentar. Então, os autores se dividem. E a Inglaterra nunca deixou vazar nenhum documento, nenhuma história sobre finalmente qual era a dela no Congresso de Viena. Ela acompanhou. E ela não participa da Santa Aliança, o que leva a gente a imaginar, tá? Imaginar, isso é uma suposição, isso é uma dedução histórica, tá? Que ela não estava de acordo com o retorno do absolutismo, mas é uma dedução, é uma suposição, não é uma afirmativa histórica. Beleza? Muito bem. E de antemão, a Inglaterra não levava a fé, e isso foi dito pela própria Inglaterra no Congresso, não levava fé na Santa Aliança. Por que não levava fé? Porque uma liga militar exige altíssimos investimentos. E nem a Áustria, nem a Rússia, nem a Prússia tinha recurso suficiente para montar uma aliança militar, né, que tivesse a força necessária de reimplantar o absolutismo. Entretanto, além da formação da Santa Aliança, cabe outra pergunta. Beleza, a Santa Aliança está formada por uma proposta do czar Alexandre I, né, para retomar o absolutismo, para impedir o avanço dessas ideias liberais e democráticas. Mas a pergunta é, como vai ser feito isso? De que forma? É aí que o Congresso de Viena vai estabelecer o chamado direito de intervenção. Esse direito de intervenção parte da mente prodigiosa desse diplomata austríaco chamado Metternich. Tá? Metternich é quem vai dizer o seguinte: ei, as nações da Santa Aliança teriam o direito de intervir nos países que tivessem seu absolutismo ameaçado. Eu, da Santa Aliança, me dou o direito de invadir o seu país com ou sem sua autorização, tá? Se lá houver um movimento democrático.
Claro que você, como rei ou como rainha, ia concordar em invadir, porque eu invadiria com a Santa Aliança, sufocaria o movimento liberal e deixaria você no poder. Entretanto, deixa eu fazer a vocês outra pergunta, tá? Que eu julgo assim fundamental também. Quando eu digo a vocês que a Liga Militar chama-se Santa Aliança, com o propósito de restabelecer o absolutismo, quando eu digo a vocês que o direito de intervenção, que estabelece que a Santa Aliança tem o direito de interferir nos países que tivessem esse absolutismo sob ameaça, eu gostaria muito que vocês fizessem uma reflexão comigo. A reflexão é a seguinte: por que essa Liga Militar, que se dá o direito de intervir, se autoproclama Santa Aliança? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Quem tiver, por favor, pode se manifestar por caridade, nem que seja aqui no chat. Por que Santa Aliança? Por que esse nome? Os nomes não são à toa. Por que Santa Aliança? Alguém já viu isso? Alguém já leu isso em algum canto? Alguém já viu isso em alguma aula? Seja em pré, seja em cursinhos anteriores, enfim. Alguém já sabe por que isso? Pelo absoluto silêncio. Pelo absoluto silêncio. Eu vou concluir que vocês nunca viram isso. Vocês nunca se depararam com esse questionamento. Pessoal, o nome é Santa Aliança porque ela está fazendo uma referência ao direito divino dos reis. A Santa Aliança, ela vai buscar restabelecer o absolutismo. Dentro do absolutismo, eu tenho dois teóricos que defendem nitidamente o poder absoluto pela via religiosa. Alguém lembra quem são? Quem são os dois teóricos absolutistas que defendem o absolutismo pela via religiosa? Vou dizer Jean Bodin e Jacques Bossuet. Jean Bodin e Jacques Bossuet. Tá? Caio respondeu aqui, um deles, Bossuet. Muito bem, Caio. Então, turma, às vezes, a gente está dando uma aula e não dá ênfase a uma coisa e dá ênfase a outra, tá? E o aluno não entende por quê. A grande questão é que muitas vezes você está vendo o que está colocado para vocês, tá? Mas aí faltou aquele detalhe a mais que vai consolidar em você o saber e a utilização do conteúdo anterior. Então, vou repetir, o termo Santa Aliança é uma referência, nesse caso aqui, nítida, a uma tentativa de justificativa da retomada do absolutismo através de teorias que defendem uma ótica religiosa no estabelecimento do absolutismo. Então, criei a Santa Aliança, show de bola, tá? Criei a Santa Aliança, show de bola, e estabeleci o direito de intervenção. Eu vou interferir nos países. De quem é a ideia? Talleyrand, Charles Maurice Talleyrand, tá? Que é chanceler francês. É ele quem vai dizer bem assim, ei, a gente vai invadir porque o legítimo são os governos absolutistas, aqueles governos que haviam antes da Revolução Francesa. Mas aí vem outra pergunta, tá? Ah, quer dizer, se formaram a Santa Aliança, show de bola, parabéns, lindo e maravilhoso, e vão invadir os países. Para você invadir um país, você tem que ter uma boa justificativa, no mínimo uma boa justificativa, tá? É aí que o Congresso de Viena vai criar, desculpa, pessoal, direito de intervenção de Metternich. É aí que os países vão criar o chamado princípio da legitimidade. O que é o princípio da legitimidade? Vai dizer, repito, que quem deve governar a Europa eram os soberanos destronados à época da Revolução Francesa. E os soberanos destronados pela Europa inteira durante a época da Revolução Francesa são os soberanos absolutistas. Então, eles entendem a Revolução Francesa e entendem a Era Napoleônica como um tufão, como um furacão que passou pela Europa. Passou. Fez um estrago danado. Então, vamos retomar a ordem vigente, a antiga ordem vigente. E a antiga ordem vigente era a ordem absolutista. Então, o que eles vão dizer?
Quais são os governos legítimos da Europa? Os legítimos foram os governos que haviam antes da Revolução Francesa. Então, por isso é que a gente deve intervir através da Santa Aliança. Pessoal, eu preciso de um feedback de vocês. Está claro isso para vocês? Ficou alguma dúvida para vocês? Nenhuma? Por gentileza, se manifestem. Se alguém tiver dúvida, pode falar aí pelo chat. Professor, eu fiquei com dúvida, não entendi. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo ok, professor. Beleza. Agora, prestem atenção, outra coisa que eu vou dizer aqui a vocês. Coloquei para vocês isso aí. Massa, beleza, show de bola. Tá? Se eu não tivesse colocado, o que é que vocês iam dizer? Adailton não deu o Congresso de Viena. Se eu não tivesse colocado isso, Adailton não deu. Pronto, aí não deu o Congresso de Viena. Vocês sabem o que é que o Enem quer de vocês de Congresso de Viena? Tem ideia do que é que ele quer de vocês? Bom saber disso, bom, mas ele quer de vocês duas compreensões, né? A primeira compreensão é a compreensão ligada à questão interna. Ligada à questão interna. Qual era a questão interna? A retomada do absolutismo. Pronto. É isso que ele quer de vocês. A visão global. E que agora as compreensões externas. E quando a gente fala de compreensões externas, aí é que é interessante. Tem um capítulo do Enem que diz bem assim: América no século... Olha só. Estados Unidos no século XIX. Estados Unidos no século XIX. Aí tu pensa, porra, 100 anos. É coisa demais para aprender. É não, cara. O que eles querem de vocês dos Estados Unidos do século XIX? Duas coisas que eles pedem a vocês. Duas. A primeira é a abolição da escravatura com a Guerra de Secessão. Primeira coisa. E a segunda coisa que eles querem é isso aqui. Tudo se resume a esses dois tópicos, tá? A abolição da escravatura com a Guerra de Secessão, tá? E a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? Quando o Congresso de Viena está rolando na Europa, chega à América a notícia que esse congresso está acontecendo, que foi formada a Santa Aliança, que se estabeleceu o princípio da legitimidade, o direito de intervenção, que a Europa, vai tentar retomar o absolutismo. E aqui o presidente norte-americano era o senhor James Monroe. E ele vai se colocar como liderança no continente americano, tá? E vai dizer o seguinte: vamos defender a tese de que a América é para os americanos. A essa tese, jornalistas, intelectuais, políticos começam a dar o nome de doutrina Monroe. Ou seja, a doutrina recebe o nome do presidente norte-americano James Monroe. Tá? Então, olha só, presta atenção. Quando no Enem cobra de vocês Estados Unidos século XIX, a questão que mais cai é exatamente essa aqui. São as duas questões, tá? Da abolição, certo? E essa agora aqui. E repare que você vai encontrar um conector entre as duas. Você vai encontrar um conector entre as duas. Vamos lá. Bora. Agora eu vou pedir a vocês para não olhar o esquema que vocês receberam. Já está todo prontinho. Eu quero que vocês acompanhem o esquema que eu vou passar aqui para vocês. Tá certo? Acompanhe. Tem um bocado de setinha. Não é o acaso. Tá? Então acompanha comigo aqui. Vamos lá. Não, repito, vou pedir pelo amor de Deus, não olhem para o esquema já pronto. Olhem aqui para mim. Tá? Bom, qual é a lógica da doutrina Monroe? É a lógica da doutrina Monroe. E qual é a lógica da história dos Estados Unidos do século XIX? Repare que os dois são do século XIX. A abolição da escravatura é 1860. Eu estou falando da doutrina Monroe de 1815 a 1817. Tá? Presta atenção. A primeira coisa que você vai ter que entender é que, vamos acompanhar aqui comigo, tá? Eu ia pegar a caneta para fazer isso. Ó. Vamos entender. 1776, tá? Ocorre a independência dos Estados Unidos. Os americanos dizem, estamos independentes. Muito embora o reconhecimento da independência por parte da Inglaterra só tenha acontecido em 1883,
depois da Guerra de Independência. Preste atenção. Por gentileza, acompanhe comigo aqui, tá? Por favor, chega. Eita, Jesus, o que foi que eu fiz aqui? Vamos lá. Vamos nessa. Vocês estão com a tela aí das setas? Não, professor. Pessoal, tá não? Não. Não? Rapaz, tem um espírito zambombeiro que anda do meu lado, eu tenho certeza. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Deixa eu, peraí. Eu não sei o que é isso, não. Bom, me dê só um minutinho. O que é que vocês estão vendo agora aí, hein? Só a imagem do Senhor. Tô bonito? Tá lindo. Muito gentil você, mentirosa. Vamos lá. Pronto, agora voltou, certo? Voltou ou não? Pronto, agora sim. Massa, vamos lá. Então, voltando aqui, certo? Então, 1776, os Estados Unidos estão independentes. Show, beleza, massa. Tá? Entre 1803 e 1822, a América Latina, América Portuguesa e Espanhola, também estão iniciando seu processo de independência, estão construindo seu processo de independência. Presta atenção, tá? Vou dizer de novo aqui a vocês. Os americanos haviam conseguido a independência em 1776, a América Latina começa em 1803. Então, repare que o Congresso de Viena acontece depois e em alguns países durante o processo em que o continente americano está se declarando independente. Vamos comigo, tá? Muito bem. Em 1815, Congresso de Viena é feito para reconstituir o mapa político europeu, e eu disse a vocês, hoje eu estou com gás todo, pessoal, não entende? Me parece até agressiva a forma que eu estou dando aula, mas eu estou num gás da bexiga. E eu disse a vocês que a real intenção do Congresso de Viena, a real intenção é restabelecer o absolutismo, é restabelecer o que a gente chama de antigo regime. Essa era a real intenção, tá? Então, o que é que vai acontecer? Olha só, vamos comigo. Desse Congresso de Viena, se eu penso na América, vou pensar na América. Eu vou pensar na América. Tá? Estão participando Inglaterra, Espanha e Portugal, que são as três metrópoles da América. Inglaterra domina os Estados Unidos da América. Espanha e Portugal, o restante da América, chamada América Latina. Lembrar vocês que o que era o antigo regime, por que é que eu coloquei antigo regime e não absolutismo? Eu coloquei antigo regime, porque o antigo regime ele é a junção de duas ideias, uma econômica e outra política. O antigo regime, do ponto de vista político, é o absolutismo. E do ponto de vista econômico, é o mercantilismo. Lá atrás, eu disse a vocês, todo país absolutista vai ser mercantilista. E todo país mercantilista vai ser absolutista. Porque esse antigo regime ele é formado a partir de uma aliança do rei com a burguesia. Ora, se eu penso na retomada do antigo regime, se eu penso na retomada deste absolutismo, que derivaria obrigatoriamente do mercantilismo, aí eu tenho a retomada do pacto colonial. Porque o pacto colonial era uma das marcas primordiais do mercantilismo. E se eu falo em absolutismo, mercantilismo e pacto colonial, eu tenho que lembrar que isso me remete obrigatoriamente a uma fortíssima possibilidade de que, olha só, de que esse pacto colonial ele fosse utilizado por Portugal e Espanha para sufocar as independências nascentes na América, correto? Na América Latina, e a Inglaterra para sufocar, para acabar
para retomar os Estados Unidos como sua colônia. Aí você começa a entender por que é que o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, tá, vai desencadear a ideia. A ideia é a seguinte, diz ele: eu reconheço, respeito o Congresso de Viena, desde que ele se limite ao seu objetivo. Qual era o objetivo? Reconstituir o mapa político europeu. A América, que fique para os americanos. É aí que alguns críticos dizem, preste atenção, alguns críticos dizem, a frase correta seria a América para os americanos do Norte. Por que dizem isso? Aí eu vou entender o Congresso de Viena agora de maneira mais ampla, tá? Mais significativa. Os americanos, preste atenção às datas, os americanos já estavam iniciando um processo de industrialização no século XIX. Tanto é que o Norte faz a Guerra de Secessão para acabar com a escravidão. O Norte, ele é abolicionista, não é que é bonzinho, não, porque ele quer mercado consumidor. E ele não podia ter esse processo seu de industrialização freado por um retorno do absolutismo, por uma retomada de um pacto colonial. Tá certo? Porque tiraria deles, norte-americanos, um mercado importantíssimo que estava se formando, que era o mercado latino-americano. Os norte-americanos visavam, sobretudo, dominar esta área a princípio. Agora você entende o Congresso de Viena em toda a sua plenitude e complexidade. Enquanto você estiver preocupado em decorar o que é Santa Aliança, o que é o princípio da intervenção, direito o princípio da legitimidade, que nada para a gente interessa. Interessa exatamente essa concepção aqui. Vocês estão acompanhando, vocês estão entendendo? Pô, dá um retorno para mim no chat, né, por gentileza. Estão entendendo a importância de você compreender a coisa de maneira global? Agora, repito, não tivesse eu falado do princípio da legitimidade, não dei o conteúdo. O que você tem que saber é isso aqui. E eu parto do pressuposto que você já sabia do que eu falei anteriormente. Eu parto desse pressuposto. E eu sei que vocês sabiam o que era o objetivo, qual era o princípio da legitimidade. Isso aí vocês matavam a pau. Agora, isso aqui vocês têm que saber. Então, eu disse o seguinte, olha só. A gente tem duas vertentes para analisar o Congresso de Viena. Uma é interna, que é a tentativa de restabelecer o absolutismo. Tá? E a outra é externa. Tá? Qual é a visão externa? O medo da retomada do absolutismo. Tá? E com ele, a questão do mercantilismo. Mas tem outra coisa importante que eu vou colocar agora para vocês e vou repetir lá na frente. Vou retomar quando eu pegar a família real no Brasil. Tá? Que é o seguinte. Desse Congresso de Viena, para participar dele havia duas exigências. A primeira exigência fundamental que permeava esse Congresso é que os países que tinham que participar eram países absolutistas. Claro, o Congresso é um Congresso de países absolutistas. E segundo, é que os reis absolutistas deviam estar em seus países de origem. E a pergunta é, onde estava Dom João VI? Estava no Brasil. Dom João VI vem para o Brasil quando Napoleão Bonaparte, né? Dom João VI desobedece o bloqueio continental e Napoleão vai invadir Portugal. Então, Dom João VI foge para o Brasil. Eu não sei se eu já conversei isso aqui com vocês, acho que não, mas tem umas coisinhas que eu acho interessantes, sabe? E que me incomodam, particularmente me incomodam como professor de história. É essa figura caricatural que o cinema, que a minissérie, que alguns colegas tentam dar de Dom João VI. Tá? Ah, Dom João VI era um bobalhão, Dom João VI era um abestalhado, olha as acusações, Dom João VI gostava de frango. Eu nunca consegui entender qual é o problema do cara gostar de frango, né? Com política interna ou externa que ele desencadeou. Nunca consegui entender. Né? O dia eu estava vendo até uma aula no YouTube, e o professor, ele andava com frango no bolso. Que conversa, meu. Que história é essa? E pegava o frango e... Que conversa é essa? Dom João é inteligentíssimo. Vou dar a vocês alguns exemplos. Dom João VI dá um drible violento em Napoleão Bonaparte, tá? Quando ele foge lá de Portugal e vem para o Brasil, trazendo a corte para cá. Tá? Dom João VI, chegando aqui, abre os portos às nações amigas.
né? Na verdade, o que ele estava fazendo era garantindo a chegada de produtos ingleses de qualidade a um país que, para ele, era uma selvageria. Era uma selvageria. Ele precisa comprar também. Não é só para ajudar a Inglaterra, não. Não é só porque a Inglaterra impõe, não. É claro que a Inglaterra vai fazer suas imposições. Tá? Você estava no Brasil. Eu disse, eita, não vou participar do Congresso de Viena. Só que tem um lance. Eu posso ir para Portugal em 1815, quando acontece o Congresso de Viena. Só que se eu for para Portugal, eu tenho medo de Napoleão retomar o poder. Napoleão não tinha sido exilado em Elba. Não retoma o poder. Está cedo eu voltar agora. O que é que eu faço para participar do Congresso de Viena? Aí, eureka, achei. Ele vai levar o Brasil à condição de Reino Unido. Ou seja, fazia estar em Portugal como está no Brasil. Mas agora é Reino Unido. E ele participa do Congresso de Viena, sendo o único rei que não está no país de origem, mas pode participar do Congresso de Viena, que levou o Brasil à condição de Reino Unido. Vocês estão percebendo o que é que há de importante? Eu diria a vocês, a coisa mais importante do Congresso de Viena é essa compreensão aqui da doutrina Monroe. Tá? Ligar a doutrina Monroe, não esqueça disso, tá? Ao processo de industrialização que os americanos estão iniciando e mais tarde compreender que é a partir dessa industrialização que a gente tem a Guerra de Secessão. Isso é a história americana do século XIX. Um século de história para a gente, o que interessa é exatamente isso. Ficou claro para vocês, galera? Ficou alguma dúvida aí? Não nenhuma? Em turma. Bora, pessoal, pelo menos no chat aí, me dê uma resposta aí, todo mundo. Eu queria que o pessoal participasse pelo chat, quem não quer falar. Tá? Lázaro diz, está claro, professor? Valeu. Ficou claro, professor. Tá mesmo aí, mesmo. Eu tenho aqui na sala aqui quase 30 pessoas. Eu queria que, pelo menos no chat, professor, entendi, não entendi, né? Legal, fiquei com alguma dúvida. Faça algum comentário, interajam comigo, eu preciso dessa interação de vocês. Tá bom? Porque eu fico falando sozinho aqui, eu não sei como é que tá chegando para vocês. A gente pede, mas ninguém responde não, cara, incrível. Eu preciso muito desse retorno de vocês. Tá tudo certo, professor. Tudo certo? Beleza, massa, show de bola. Né? Pode pelo menos um ok aí, a galera que está assistindo aula, né? Ok, professor, né? Entendi, valeu, não valeu, odiei, né? Enfim, dê um retorno para a gente, eu preciso desse retorno de vocês. Tá tudo certo, professor? Jaciele, Virgínia, tá tudo certo? Júlia, ok, Julinha, né? Lissa, beleza, Maria Júlia, Jessiane, massa, agora eu fico feliz com vocês, né? A participação de vocês é muito importante para mim. Deixa eu ver se tem uma observação aqui. Tem alguma coisa no privado? Tem não. Vitor, você colocou alguma coisa, Vitor? Que aqui tá privado, não sei se... Não estou recebendo nada seu, Vitor, no privado. Bom, vamos lá. Não, professor. Tá bom, então. Vamos lá. Aí, chega Jesus, vamos lá, chega Jesus. Aí, a gente fecha com vocês o Congresso de Viena. Fechado esse tema, tá? Qual é a nossa... Ficou alguma dúvida, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Por gentileza, manifestem-se agora ou calem-se para todos sempre. Amém. Nenhuma Não, dúvida, tudo né? certo. Então, a gente vai pegar agora com vocês o nosso próximo assunto, que são as unificações da Itália e da Alemanha. Tá? Curtíssimo assunto. Me parece que são 3 ou 4 slides só. Tá? Mas aí, eu também quero chamar a sua atenção. Estão vendo o slide? Da unificação da Itália e da Alemanha, não? Sim. Sim, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, seguinte. A gente vai falar agora das chamadas unificações tardias. Por que a gente chama unificações tardias? Simples. Itália e Alemanha unificam-se na segunda metade do século XIX. Para ser exato, 1870. Ambos se unificam no mesmo ano. Países como Portugal, por exemplo, promoveram sua unificação em 1139, século XII.
Então, repare que entre a unificação de Portugal, por exemplo, e a unificação da Itália e da Alemanha, são 7 séculos. É do século XII para o século XIX. A gente está aqui no século XIX. Muito bem. Você pergunta, professor, o senhor está falando das unificações da Itália e da Alemanha? Eu já percebi que o senhor tem sempre a preocupação de colocar nos slides imagens que remetam a gente a fixar o conteúdo. Essas imagens nunca são à toa, pessoal. Elas sempre têm a ideia de fixar o conteúdo, né, pela força da imagem. Muito bem. E aí não tem bandeira nem da Itália nem da Alemanha. De onde são essas bandeiras? Ótima pergunta. Vamos lembrar vocês que o que é Itália e o que é Alemanha era um amontoado de ducados, principados, tá certo? Eram regiões fragmentadas. E o principal reino que mais tarde daria origem à Itália era o reino de Piemonte. Então, esta é a bandeira do reino de Piemonte, que é quem lidera o movimento de unificação. E esta é a bandeira da Prússia, que é o reinado que lidera a unificação do que mais tarde seria chamado de Alemanha. Tá? Daí as duas bandeiras. Aí o seguinte, como foi que eu pensei para trabalhar isso para vocês, para ficar mais fácil para vocês? A ideia é ficar mais fácil. Né? Se não ficou mais fácil, ou se não fica mais fácil, digam que a gente repete essa aula sem o menor problema. Qual foi eu parti de que ideia para elaborar essa aula para vocês? Parti da seguinte ideia. Os dois países se unificam no mesmo ano. Legal. Os dois países, eles vão fazer parte do mesmo continente. Os dois países fazem parte, mais que isso, da mesma porção do mesmo continente. Os dois são países da Europa Ocidental. Ora, se os dois se unificam no mesmo ano, fazendo parte da mesma parte do mesmo continente, então eles se unificam no mesmo contexto histórico. Mesmo contexto histórico, tá? Depois eu percebi que ambos possuem antecedentes para a unificação, que são movimentos. Eles são diferentes, mas são dois movimentos que acontecem. É outro ponto de partida. Eles têm o mesmo contexto, eles têm o mesmo antecedente. E depois percebi também, tá, em que os processos de unificação, eles ocorrem com guerras e vão gerar duas coisas interessantes como consequência. Então, o que foi que eu fiz? Eu elaborei, vocês já devem ter visto aí, esse conteúdo partindo desse quadro comparativo. Tá? As unificações da Itália e da Alemanha. O que é que eu tenho que compreender aí agora? De cara a uma coisa que eu acho fundamental vocês compreenderem. De cara no contexto histórico. Que é o seguinte. Nós estamos tratando de 1870. Está aqui a data, 1870. Vocês estão vendo aí 1870 a data. O que foi que eu disse a vocês com relação à Revolução Industrial? Olha, repare que o tempo todo a gente usa os conteúdos anteriores para vocês entenderem os conteúdos que estão sendo dados agora. A mesma chateação eu vou fazer com o Brasil. O tempo todo com vocês. Tá? Chamando vocês à compreensão de história geral. Não existe aprendizado de história do Brasil sem aprendizado de história geral. Tá? Não existe, simplesmente não existe. Você vai decorar um amontoado de fatos sem compreendê-los. Vendo o Brasil sem ver geral. Muito bem. Então, vem aqui comigo. Presta atenção. Eu disse a vocês que a Revolução Industrial ela tem fases. A primeira fase vai de 1760 a 1850. 1850. A segunda fase, 1850, adiante, a gente trabalhou isso aqui com vocês. Tá? Muito bem. Ora, a burguesia de Piemonte, e a burguesia da Prússia, que estavam gestando um processo de revolução industrial, e tinham a
plena consciência que estavam atrasadas com relação ao restante da Europa, conclui que a ascensão do capitalismo no continente europeu teve como pré-requisito a centralização do poder. A ascensão capitalista no continente europeu teve como pré-requisito a centralização do poder. É a aliança do rei com a burguesia, é o antigo regime, é o absolutismo mais o mercantilismo, que vai criar a infraestrutura para que o comércio se desenvolva e mais tarde isso leva ao aparecimento da indústria. Então, o que é que Prússia e Piemonte vê? Cara, a gente tem que se unificar. Se a gente quiser entrar na era capitalista, a gente já está atrasado. Então, o contexto da unificação é a ascensão capitalista. Prússia e Piemonte entendem que precisam se unificar. A grande questão é, sim, mas os outros reinos, ducados, condados, vão querer submeter a gente? No caso, a Prússia pergunta a mim e Piemonte pergunta a mim? Provavelmente não. Por quê? Porque se eu unifico, as elites locais vão perder poder político. Porque quem vai ganhar sou eu, o rei da Prússia, ou no caso da Itália, o rei de Piemonte. Mas temos que unificar. É uma imposição, temos que unificar. Tá? Bom, outro detalhe importante é compreender que no século XIX ressuscita-se o nacionalismo. Por que eu digo que ressuscita-se o nacionalismo? Porque o nacionalismo, ele nasce, seria nacionalismo, ele vai nascer para consolidar o absolutismo. Lembrem disso. Quando a gente trabalhou com vocês as características do absolutismo, eu trabalhei características ideológicas e de força. E dentro das características ideológicas, eu falei do nacionalismo. E disse a vocês, existem dois momentos muito significativos para que haja retomada do nacionalismo. Ou quando você quer desenvolver a sua economia, fechando-a às concorrências externas. Ou quando você quer se expandir comercialmente, as questões do império, né? A Roma é o mundo, por exemplo, questão do império, formar império, né? Me expandir para formar império, tá? Eu sou melhor, eu sou maior, eu sou aquele outro. Ou então, quando você quer se tornar ditador. As ideias nacionalistas só ocorrem quando a gente tem ou uma ideia de expansão, de crescimento econômico, tá? Ou quando eu quero me tornar ditador, ou quando o cabo quer as duas coisas. Napoleão é um exemplo disso. Hitler é um exemplo disso. Mussolini é um exemplo disso. Tá? Muito bem. O que é que a burguesia europeia também começa a perceber? Ora, a gente começou a se industrializar agora. Quem é que dispõe do melhor produto pelo conhecimento tecnológico? A Inglaterra. Já tem 100 anos de revolução industrial. Se tem o melhor produto, e como já tem 100 anos de revolução industrial, como ela já tirou o dinheiro do investimento dessa revolução, ela tem um produto melhor e mais barato. Então, mesmo que eu me industrialize, eu Alemanha, eu Itália, Portugal, eu sei quem quer que seja, a gente vai sofrer uma forte concorrência dos ingleses, como hoje a gente sofre de japoneses e de americanos. Tá? Então, o que é que vamos fazer? Vamos criar o nacionalismo, vamos resgatar o nacionalismo. Vamos dizer mais ou menos o seguinte para o povo aqui, o povo europeu, tá? Dependendo do país. O nosso produto é pior que o produto inglês. Reconheço isso. O nosso produto é mais caro que o produto inglês. Agora, por que é que a gente vai ter que comprar o produto nacional? Para desenvolver o nosso país. Mas espera aí. O que era desenvolver o nosso país? Ou melhor, nessa concepção, quem era o nosso país? Era a burguesia industrial, neném. Era a burguesia industrial. O lucro que é gerado, ele é acumulado. O mundo tem um problema seríssimo, que é a má distribuição de renda e riqueza. Aliás, eu não sei nem se eu estou certo quando digo má distribuição. Porque quando digo má distribuição, eu estou admitindo que é uma distribuição. Eu não sei se o termo correto seria a não distribuição de renda e riqueza, especialmente em grande parte do mundo.
Aí você fala bem assim, professor, mas o trabalhador japonês ganha bem. Claro, porque lá é mais rico. Mas lá também existe uma má distribuição de renda e riqueza. Tá? Na Finlândia, Noruega, Dinamarca, eu tenho um bom estado, eu tenho uma boa situação, tá? De vida. De vida. Entretanto, é porque o país é muito rico. Mas os ricos são muito ricos. Entendeu o que eu quero dizer? O cara vive melhor do que a gente aqui. Claro que ele vive melhor do que a gente aqui. Né? Mas se você compara lá também o padrão do trabalhador normal com o cabaquedão da empresa, também é uma distância brutal. Não vamos comparar um estado de vida satisfatório, né, com igualdade, né, ou com justiça social. Não é por aí. Então, vamos desenvolver o nacionalismo. Agora, espera aí. Como é que a gente vai lançar essa ideia nacionalista? É aí que eu vou fazer uso da aula da professora Ana Cláudia. O nacionalismo vai ser difundido através de um movimento literário chamado de romantismo. Bicho, se você pega uma obra romântica, tenho certeza que a Ana Cláudia colocou para vocês isso. Você pega uma obra romântica, a obra romântica começa a ser burguesa pela capa. Olha a capa, doido, da obra. A capa da obra é um casal jovem, branco, bonito e bem vestido. Não é negro, não é pardo, não é amarelo, tá? Esse casal é educado, esse casal tem dentes. Esse casal, pelo próprio aspecto, né, não exala o odor do suor de quem trabalha. Esse casal se encontra toda a tarde, portanto, eu já deduzo que não trabalha. Não trabalha. Por que não trabalha? Porque tem alguém para trabalhar para eles. Tá? E esse romantismo no Brasil, ele será nacionalista através de quê? Do indianismo, que é o elemento nacional. Me compare agora você. Qual era a visão branca europeia do índio no século XVI, com a visão europeia agora, tá, da elite branca do século XIX romântica. O índio do século XVI, no Brasil, era visto como pelo europeu, atrasado, selvagem, canibal, tá certo? Antropofágico, que não tinha religião, que não tinha lei, que não tinha governo, né? Tribal. Qual é a visão europeia do branco agora, do nacionalismo do século XIX? E Juca-Pirama é um guerreiro valorizadíssimo. Lá em Juca-Pirama, tá? O que é que eu tenho em Iracema, de Alencar? O ideal de mulher, a virgem dos lábios de mel, dos cabelos mais negros do que a asa da graúna. Olha aí, cara. De repente, de selvagem, feio, troncho, agora virou o quê? Virou o ícone nacional. Por quê? Já estou dizendo, ícone nacional. A difusão do nacionalismo. Tá? A difusão do nacionalismo. Vocês estão entendendo o que eu quero que vocês apreendam desse contexto? Pessoal, um retornozinho aí, por favor. Né? Porque eu já falei muito, eu preciso desse retorno de vocês para fechar. Estão entendendo? Tudo tranquilo. Tranquilo mesmo? Sim, vocês estão percebendo como é importante você fazer determinadas conexões, tá? Dentro de que parece uma coisa muito simples. Eu não tenho que memorizar isso, eu tenho que entender o processo. Muito bem. Então, o contexto está claro para vocês. Qual é o contexto? Eu vou me unificar, porque eu preciso desenvolver o capitalismo. E, para desenvolver o capitalismo, tá? Eu tenho que também desenvolver o nacionalismo, porque eu não tenho condições de competir com o produto externo. Correto? Muito bem. Quais são os antecedentes? A Itália, ela é latina. E o latino, ele é, por natureza, um cara febril. Ele é um cara emotivo, emocional. Nós, latinos, somos assim. Tá? O alemão, ele é nórdico, ele é germânico. Eu vou usar aqui uma palavra que nem se eu posso usar, mas vamos lá. Ele é mais frio, ele é mais racional, ele é mais equilibrado, ele tem um autocontrole maior. Hoje se chama isso inteligência emocional. Beleza? Muito bem. Então, na Itália, tomando por base, né, a elite italiana tomando por base esse sentimento, né, essa postura latina, né, do sangue quente, do amor,
Então, eles vão trabalhar, eles vão buscar a unificação a partir do chamado risorgimento. O que é o risorgimento? Em italiano seria ressurgimento. Aparece na Itália um cara chamado Mazzini, um político extremamente inteligente, e ele diz, sabe quando é que a gente foi grande? Sabe quando é que a gente foi respeitado pelo mundo? Lá na Idade Antiga, no Império Romano. E sabe por quê? Porque nós tínhamos um governante. E nós, unidos, nos expandimos e conquistamos o mundo. A história transcorreu, o tempo passou. E a gente virou hoje um amontoado de pequenos reinos, de pequenos ducados, que estão na eminência de ser invadido pelas grandes potências capitalistas, pelos países unificados. Ou a gente se unifica e vai fazer com que a Itália volte a ser o que a Itália era, o mundo grande, próspera, que todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ficar bem, ou então a gente vai desaparecer como reinos, vão acabar com nossa cultura, com nossa tradição. A gente não pode deixar isso acontecer. Então ele vai apelar para uma ideia de que a Itália precisa ressurgir, e ressurgir a partir da unificação. A Alemanha trabalha por outra ótica, completamente racional. Enquanto essa busca muito uma questão nacionalista emotiva, isso aqui é racional. Tá? A Alemanha era composta por diversas regiões e a Prússia começa a pensar na industrialização, mas é uma dificuldade. Suponha que a Prússia vai produzir um artigo, a Prússia vai produzir um artigo, tá? Pessoal, deixa eu pegar aqui o meu mouse, porque o negócio aqui está meio barra pesada. Só um minuto, por gentileza. Pronto, vamos lá. A Prússia parte de uma ideia que é a seguinte. Eu vivo numa região chamada 3.1. Aí eu me industrializo. Aí eu quero vender esse produto, por exemplo, lá no 1.1. Então, quando eu saio de 3.1 e entro em 3, imagina que 3 é outra área, eu pago um imposto. Quando eu entro em 2, eu pago outro imposto. Quando eu entro em 1.2, eu pago outro imposto. Até chegar a 1.1, pagando outro imposto. Então, o meu produto vai aumentando o preço até onde ele chega. Que eu vou pagando imposto, e esse imposto sendo agregado ao preço do produto. Traduzindo, eu preciso acabar com isso. E a Prússia, então, propõe o chamado Zollverein. O que seria o Zollverein? A Liga das Alfândegas, das diversas alfândegas que mais tarde comporia a Alemanha unificada. Qual é a ideia da Prússia e que é aceita? Todo e qualquer produto que saísse de todo e qualquer lugar da futura Alemanha só pagaria imposto onde ele fosse vendido. Assim, se meu produto sai de 3.1 para ser vendido em 1.1, eu vou pagar um imposto em 1.1, porque isso baratearia o meu produto e garantiria mercado. Então, o Zollverein é uma política tributária, tá? Que a Prússia vai adotar, já iniciando um processo de unificação. Que eu comecei com unificação econômica. Então, enquanto a Itália busca um antecedente nacionalista, emocional, tá? A Alemanha busca uma forma mais racional, certo? Mais fria e econômica de estabelecer a unificação. Quem é que lidera a unificação da Itália? Piemonte. Quem é que lidera a unificação da Alemanha? A Prússia. Tá? Coloquei os líderes, porque se eu não colocar, se alguém perguntar, professor, quem é que lidera? Tá? Se eu coloco, alguém pergunta, professor, precisa decorar? Não, não. O que eu quero que vocês entendam é o contexto, é o antecedente, e quem lidera é Piemonte e Prússia. O Enem não vai perguntar a vocês quem era o rei de Piemonte. Vai perguntar quem era o rei da Prússia. Ele vai dar o nome a vocês. Ele quer a compreensão dos processos. Tá? Muito bem. Entretanto, a gente tem como aqui como lideranças Vítor Emanuel II, que era o rei de Piemonte,
Conde de Cavour, que era o grande articulador político, e Garibaldi, que era aquele mesmo que participou lá de Farrapos, no Rio Grande do Sul, é o mesmo, certo? Esse cara sempre se constituiu uma espécie de como é que eu coloco para vocês? Eu estou muito preocupado em colocar o nome aqui e não sei o que eu quero dizer, mas uma espécie de líder militar, tá? Que prestava seu serviço em troca de dinheiro. Quando tivesse uma confusão, você pagasse para ele resolver, ele ia resolver. Tá? Era uma espécie hoje de. Como é que eu digo, meu Deus? Era uma espécie hoje de paramilitar que estava a serviço de quem pagasse. Tá? Era Garibaldi. Quem lidera na Prússia é o rei da Prússia, Guilherme I, e o seu braço direito, Otto von Bismarck. Inteligentíssimo, Otto von Bismarck. Articulador, inteligente, uma visão de futuro muito grande, uma percepção, né, muito além do seu tempo. Tá? Bom, senhores, as unificações acontecem com guerras, nos dois casos. Tá? Bom, vamos começar aqui com a Prússia? Bora. A Prússia vai liderar guerras contra a Áustria, a Dinamarca e a França. Dessas guerras, a mais importante que a Prússia traça é com a França. Por quê? Porque a Prússia conquista uma região importantíssima, chamada Alsácia-Lorena, que era essa região aqui, tá? Que era essa região aqui, essa bichinha aqui. Por que essa bichinha era importante? Porque ela era uma região carbonífera. E para quem quisesse entrar na Revolução Industrial, começava pelo carvão. Tá? Era o carvão mineral, era o combustível. Então, quando a Prússia conquista a Alsácia-Lorena, ela tem duas vitórias estrondosas. A primeira é uma vitória política. Prússia, venci a França. Prússia, venci a França. É bem verdade que a França já vinha muito desgastada desde a Revolução Francesa. Tá? O Estado quebrado, um exército dividido, tá certo? Um Napoleão Bonaparte que destroçou o exército com seus empreendimentos de expansão, que falharam. Tá? Mas é uma vitória política da Prússia. Vitória estrondosa política. Eu ganhei da França. Eu venci a França. Tá? E segundo, é a vitória econômica, porque conquista uma região importantíssima, que é a região que fornece energia para a Revolução Industrial. Tá? Aliás, quem vai provocar a guerra é Bismarck invadindo a Alsácia-Lorena. Tá? Quando acaba a Guerra Franco-Prussiana, a Prússia consolida a sua unificação. O que é que ela faz? Bom, eu sou a principal potência econômica e a principal potência militar. Ou você se submete a mim agora pelo bem ou pelo mal. Se quiser pelo bem, beleza, a gente negocia, faz concessões a você, né, que é reino de uma região. Mas se não quiser, entra para porrada. Lembrando que eu venci a França. E a França fica tão quebrada, mas tão quebrada, que vai gerar a Comuna de Paris, que é o nosso próximo tema. A Comuna de Paris que é o nosso próximo tema. Tá? Já a Itália também se envolve numa guerra. A França, para variar, estava numa guerra contra a Crimeia. A Crimeia é uma região também carbonífera que fez parte do que antigamente, hoje é uma região mesmo, ela existe, né? A Crimeia, mas fez parte da União Soviética. Tá? Fez parte da União Soviética. Então a França está em guerra com a Crimeia. Chega o reino de Piemonte e diz bem assim para a França: rapaz, é o seguinte, eu me junto com você, tá? Se você, na luta contra a Crimeia, se você me prometer que depois da guerra contra a Crimeia me ajuda na minha unificação. A França está fechado. Então, o reino de Piemonte se alia à França para lutar contra a Crimeia. E a França e o reino de Piemonte vencem a Crimeia. Tá? Quando vence a Crimeia, o que é que acontece? A França fornece, por exemplo, soldados, armas, munição, né, o reino de Piemonte, para que fosse feita a unificação. E é feita a unificação.
Só que quando a Itália se unifica, tem um problema. Com quem? Com a Igreja Católica. Qual o problema? É que a unificação, ela anexou terras da Igreja Católica. E a Igreja não aceitou. À época, o Papa era Pio IX. Pio IX disse, eu não aceito a unificação. Não aceito. Eu quero as terras da Igreja e de volta para a Igreja. O que aqui Piemonte diz? Está unificado e eu não devolvo. Está unificado. Beleza. Morre Pio IX. Assume Pio X. Pio X disse, também não aceito. Eu quero as terras da Igreja de volta. Morre Pio X. Assume Pio XI. Tá? Quando Pio XI assume Pio XI, né? Ele diz, espera aí, cara. Vamos analisar a situação. Quando Pio XI assume, quem estava no poder na Itália era um cara chamado Benito Mussolini. E Mussolini era fascista. E qual era o lema do fascismo? Tudo pelo Estado, tudo para o Estado, nada fora do Estado. Tudo para o Estado, né? Tudo para o Estado, tudo, nada fora do Estado. Ou seja, a igreja, Pio XI reconhece. Dançamos. Dançamos. Ele não vai devolver a terra. E Pio XI diz, e estamos à porta da Segunda Guerra Mundial. Por que estamos às portas da Segunda Guerra Mundial? É muito fácil entender. A Primeira Guerra Mundial não resolveu o que tinha para resolver. O que era que a Segunda Guerra a Primeira Guerra tinha para resolver? A França e a Inglaterra queriam destruir quem? Itália e Alemanha. E Itália e Alemanha queriam destruir quem? França e Inglaterra. Nenhum nem outro. Então o Papa entende, faz uma leitura geopolítica extraordinária e entende que haveria uma Segunda Guerra. Aí o Papa diz assim, peraí, a gente já perdeu as terras. Mas nos bancos italianos, nos bancos da Itália, eu tenho dinheiro, muito dinheiro investido. Eu tenho ouro nos cofres dos bancos. E se houver a guerra, é bem capaz de Mussolini pegar esse recurso da igreja para fortalecer o exército italiano. Então, o que é que o Papa faz? Chama Mussolini e diz, Mussolini, faz um acordo aqui comigo. Eu, como chefe da igreja, reconheço a anexação dos estados pontifícios. Tudo é seu. Tudo é seu. Não vou mais atrás disso. Agora, faça uma coisa comigo. Me dê um territóriozinho de compensação para eu criar um estado independente da igreja católica. E Mussolini disse, fechado. E ele disse, e eu seria onde? Ele disse, me dê a Praça de São Pedro, que é onde está ali o Vaticano, que é a sede da igreja católica. E em 1929 é assinado o Tratado de Latrão, criando o Estado do Vaticano, que é o menor estado territorial do mundo. O Vaticano tem 0,44 quilômetros quadrados. Em compensação, tá? Guardando as devidas proporções, um dos mais ricos. Ali a igreja concentra seus bens. Tem o Banco do Vaticano, é um Estado independente, quem manda é o Papa, dentro de Roma, mas é um Estado independente. Tá certo? Ficou claro para vocês isso, galera? Alguma dúvida? Não nenhuma? Estava então feita a unificação tanto da Itália quanto da Alemanha. Século XIX. O reconhecimento por parte da Igreja da unificação italiana já vem no século XX, né? 1929. Alguma dúvida aí, pessoal? Não nenhuma? Não nenhuma? Galera, preciso de um feedback de vocês. Nenhuma, professor, tá tudo Nenhuma? ótimo. Ótimo, beleza. Compreendido isso? Sim. Nenhuma dúvida aí, pessoal, pelo chat, o pessoal do chat, o pessoal que não fala, tá? Alguma dúvida, posso ir adiante? Entenderam agora? Só uma pergunta, pessoal, para vocês. Vocês entenderam o que vocês precisam entender desse processo? Isso sim ou não? Bota aí no chat, sim, professor, entendi. O que é que eu tenho que entender? Bom, já que ninguém se manifesta, existe um complô, né? De vocês aí comigo, não falarem comigo, eu não sei porquê, né? Eu fico muito triste com isso, estou entrando em depressão, tá? E a gente pega agora o próximo assunto da gente, tá bom? Aí a gente encerra a unificação da Itália e da Alemanha. Qual é o próximo assunto nosso? Nosso próximo assunto é a Comuna de Paris. Vamos para a Comuna de Paris.
meu neném. Aqui, vamos lá. Bicho, agora travou aqui, pessoal. Só um minutinho. Está aparecendo para vocês a Comuna de Paris? Apareceu agora? Apareceu. Massa, vamos lá. A Comuna de Paris. A Comuna de Paris, ela é muito citada, tá certo? E é muito importante no contexto do século XIX, tá? Vamos compreender, então, o que seria essa Comuna de Paris, o que ela provoca, o que ela gera, como é que ela se desencadeia, tá? Vamos lá. Em que contexto acontece a Comuna de Paris, 1871? Olha, então a gente está seguindo com vocês aqui, tá? Exatamente a cronologia. A unificação da Alemanha, 1870, né? Comuna de Paris, 1871. E lembrar vocês que uma das consequências da Guerra Franco-Prussiana é a Comuna de Paris, consequência para a França, tá? A França sai derrotada da Guerra Franco-Prussiana, que acontece entre 1870 e 1871. Escuta só, que tem um detalhezinho aqui curioso, tá bom? A França havia investido demasiadamente nessa guerra. Aliás, em guerras se investe demasiadamente. Ora, quando um país ele investe, geralmente é porque ele vai arrecadar para investir. E, via de regra, são através dos impostos e taxas. E, via de regra, mais ainda, imposto é uma coisa e taxa é um imposto. Imposto e taxa são coisas que quem paga é a população mais carente. Tá? A gente não tem como sonegar, porque já é descontado no próprio salário da gente, né? Que a gente tem um valor de honestidade, que a gente tem medo da justiça, a gente não tem acesso à justiça, não tem advogado, enfim. Né? Eu tenho uma França derrotada que sufocava o povo com impostos. Aliás, o povo francês é sufocado com imposto desde o início do absolutismo, desde o século XVII. Tá? Já vem, desde o feudalismo, já vem pagando imposto. Já é uma cultura de se pagar muito imposto. Mas chega uma hora que essa população ela começa a cansar. Né? Por isso ela apoia a Revolução Francesa, que acabou, foi uma decepção para ela. Se apoia Napoleão Bonaparte, foi uma decepção também para ela, achando que a vida ia melhorar. Tá? Nessa época, a França volta a ser uma monarquia. Vai ser uma monarquia. Né? E quem estava no poder era Napoleão III, se não era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Beleza? Muito bem. Ora, quando a França perde a guerra franco-prussiana, que ela perde a Alsácia e a Lorena, os desdobramentos dessa guerra para a França são devastadores. A França fica numa situação econômica mais grave do que já vinha. Sofre uma derrota política, militar para a Prússia. E aí o imperador começa a ser questionado. E em sendo questionado, esse imperador ele é derrubado. Ele cai. E a França vai eleger agora um presidente. Esse presidente é o senhor Adolf Thiers, tá certo? Ele é empossado em janeiro de 1871. E no mesmo ano ocorre a eleição da Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional governaria a França junto com Adolf Thiers, tá? Muito bem.
Então, está criada a Assembleia Nacional. Só que essa Assembleia Nacional, que governaria com o presidente, ela era composta do que havia de mais conservador, de mais retrógrado, tá? De mais atrasado que você pudesse imaginar. Em sua maioria, nós tínhamos os proprietários rurais, os latifundiários, que historicamente exploravam a mão de obra do trabalhador francês. Os trabalhadores franceses urbanos sentem que a França está vivendo um retrocesso com a eleição de Thiers, com a criação da Assembleia Constituinte formada por esse grupo conservador e retrógrado. Professor, the question is, e aí? E aí? Que esse contexto começa a contribuir para que a população se rebelasse. Ou seja, eu tenho um cenário pronto para a Comuna de Paris. E esse cenário agora requer só o quê? As causas. E quais são as causas? Aí eu tenho 3 causas fundamentais para entender a Comuna. Tá? E daqui a pouco você vai entender melhor o que é essa Comuna. Tá? Primeiro, péssima situação econômica da França. O Estado francês estava quebrado. Se esse Estado francês está quebrado, ele não tem como suprir as demandas da população. Tá? Não tem como suprir as mínimas demandas da população. Tá? Se ele não tem como cumprir, se o Estado francês não tem como cumprir as mínimas demandas da população, não se justifica o Estado francês. Não se justifica o governo francês. Eu posso até demitir o Estado, mas o governo tem que sair, tem que mudar. Essa população se encontrava numa miséria danada. Muitos dos homens que faziam parte do terceiro Estado, que eram da população mais carente, mais pobre, haviam morrido na guerra e deixado o quê? Esposa e filhos, que estão passando por sérias dificuldades. Tá certo? Sérias dificuldades. E, em função desse Estado inoperante, desse governo inoperante, conservador, retrógrado, e da miséria da população, cresce a insatisfação popular com o governo. E essa população insatisfeita inicia um movimento de base profundamente popular, que, por sinal, não tem líder, não há um líder, vocês vão entender já por quê. Ei, quem liderou a Comuna de Paris? Já foi Adailton. Não foi Adailton. O movimento nasce do seio popular e é um movimento de grupo, é um movimento de corporação, é um movimento, sobretudo, de trabalhadores urbanos que se aliam também a uma massa campesina que estava em Paris sem ter perspectiva de trabalho. E aí vem a efetiva comuna. O que é efetiva comuna? Olha só. Dentro do exército francês, os segmentos mais simples, mais modestos, mais pobres, tá? Mais baixos, vão apoiar os revoltosos. É o chamado Comitê Central da Guarda Nacional, que vai ser o braço armado da Comuna de Paris. E o que é que a Comuna de Paris, com o apoio da Guarda Nacional, faz? Ou melhor, do Comitê Central da Guarda Nacional, composta por militares de baixa patente, vão atacar o palácio do presidente. E o presidente foge. Ou seja, o presidente é derrubado. Entendam uma coisa. O presidente não foge da França. O presidente foge, isto sim, de Paris. Quem é tomado é Paris. Tá? Quem é tomado é Paris, não é a França. Por isso, Comuna de Paris. Ok?
ok? Derruba-se o presidente. E a comuna se estabelece. E aí você vai entender agora o que é a comuna. É um governo composto por trabalhadores. É um governo de linha extremamente popular. Carpinteiros, marceneiros, pedreiros, ferreiros, tá? Que estão organizados. Eu queria lembrar a vocês um outro assunto anterior que a gente estudou, que é importante para entender a comuna. Quando eu dei a vocês a Revolução Industrial, logo em seguida, a gente deu as doutrinas do século XIX. E nós temos 3 doutrinas. A doutrina burguesa, que é a doutrina liberal, e a doutrina dos trabalhadores, que era o socialismo e o anarquismo. Essas 2 doutrinas de trabalhadores. Tá? O socialismo se divide em 3. Socialismo, vocês estão lembrados? Socialismo utópico, socialismo científico e socialismo cristão. Eram os 3. A comuna vai sofrer a influência, vai receber a influência do socialismo científico. Tá? Que é o quê? Que é a revolta armada, que é a ditadura do proletariado, que esse movimento só vai se consolidar quando, por exemplo, a elite dominante, né, for exterminada. Então, a comuna, ela assume o poder na França de 18/3 a 28/5. Ou seja, os trabalhadores organizados, tá, em sindicatos, eles vão governar Paris durante aproximadamente 2 meses e poucos dias. Tá certo? Eles se organizam e passam a dominar Paris. Quando esses caras tomam o poder, o presidente está lá em Versalhes, o presidente fugiu, está lá em Versalhes. Paris agora é controle dos trabalhadores, dos comunistas, né, da Comuna de Paris. Beleza? Então, eles assumem e vão tomar algumas medidas governativas, administrativas. Tá certo? Então, quais são as medidas que eles vão tomar? Primeira medida, igualdade civil. Vai estabelecer a igualdade entre homens e mulheres. Agora, as mulheres não votam, não têm direito de voto. Que é que eu costumo dizer a vocês nas aulas, eu não vou conseguir nunca, jamais entender um período histórico se eu o olho com os olhos do meu presente. Eu tenho que olhar com olhos do passado. Porque é que se dizia que política não era assunto para mulher. Todo mundo já ouviu isso, mas ninguém pergunta, por que não era assunto para mulher? Simples. É que até bem pouco tempo, e isso eu falo bem pouco tempo histórico, tá? Só até um dia desse, e ainda hoje em alguns casos acontecem, as discussões políticas são resolvidas na bala ou na faca. É por isso que se dizia que política não era assunto para mulher. Não que ela não tivesse a capacidade de raciocínio, de fazer uma escolha. Não que ela não pudesse discernir entre um candidato e outro. Mas é que as discussões políticas eram de tal ponto apaixonadas e acaloradas que as discussões acabavam em agressões físicas ou, às vezes, até em morte. Ei, só um detalhe. Estamos agora falando do século XXI e a gente está se encaminhando por esse viés da intolerância. Tá? Eu tenho uma postura política. Eu tenho amigos que pensam diametralmente oposto de mim. E nem por isso deixam de ser meus amigos. Eu voto em L e voto em B. Tá? Continua meu amigo do mesmo jeito. A gente discute, conversa, tá? Sem problemas. O respeito tem que haver a diferença. Então, a mulher que não vota, porque as discussões políticas, elas acabavam, geralmente, sendo resolvidas na ponta da faca, na bala, na porrada. Tá? Entretanto, não pode mais haver diferença civil entre homens e mulheres. Tá? Segundo, supressão do trabalho noturno. Já coloquei para vocês que a concepção de tempo era extremamente relativa. O que era dia lá na Idade Média, o nascer e o pôr do sol.
Com a Revolução Industrial e com a eletricidade, a concepção de dia mudou. Eu não tenho luz artificial. O sol nem nasceu, eu acendo a luz, tá? E vou trabalhar. O sol se pôs, tá? A luz está acesa quando estou trabalhando. Então, a comuna diz, a partir de agora, a concepção que a gente tem de dia de trabalho é do nascer ao pôr do sol. Acabou que ele trabalha até 10 horas da noite. Acabou. Trabalhador dando escravo. Ocorre a formação de milícias. Milícias, organizações paramilitares. Evidentemente formada por quem não é militar, mas para fazer frente ao exército francês, que seguramente ia tentar tirar os trabalhadores do poder. Isso não havia a menor dúvida. Uma hora o governo, a elite francesa, ia derrubar o movimento. Tá? Então vamos criar as milícias cidadãs, que são derrotadas. Essas milícias cidadãs, pessoal, elas, de certa forma, lembram a gente, só um exemplo aqui, a grosso modo, vocês não estou querendo fazer comparação, Canudos. Qual era a força militar de Canudos? Camponeses, armados de garruncha, né, de facão, de pedra, de pau. Quando houvesse uma tentativa do governo de sufocar o movimento, eles iam reagir, como reagiram. Então, essas milícias eram a tentativa de garantir o quê? O movimento. E os chefes dessas milícias eram aqueles caras que tinham uma certa experiência militar, tá? Oriundos da Guarda Nacional. Bacana? Eram os chefes das milícias. Na França, igreja e Estado é de uma confusão danada. Vamos lá. Revolução Francesa. A burguesia confisca as terras da igreja. Tá certo? Igreja e Estado estão separados pela Constituição Civil do Clero. Tá certo? Brigaram. Acabou a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, lembram disso, chama a igreja para um acordo, concordata, tá? Agora vem na França a Comuna de Paris, separa de novo, tá? Separa de novo, igreja para um lado, Estado para outro. O ensino laico já havia sido estabelecido por Robespierre, lá na Revolução Francesa. O ensino laico gratuito, tá? Para as crianças francesas. Agora, a gente vai ter a reafirmação desse ensino. A população francesa entende da comuna que para que a gente tenha num país um mínimo de esclarecimento intelectual, político, né, técnico, profissional, tem que estudar. Então, o ensino vai ser laico. Tira a igreja do ensino. Tá? Se eu não tenho um Estado que possa dar essa educação, quem sabe ler, ensina quem não sabe ler. Meu pai é pedreiro, me ensina a ser pedreiro. Eu ensino meu filho. Você ensina um menino de sua rua a ser carpinteiro. Por isso a gente diz que o ensino é politécnico. Vai dar um ensino de formação profissional. Qualifica essa população para que ela possa trabalhar. O que é que um sujeito que saía do campo para a cidade sabia fazer na cidade? Nada. Então vamos qualificar esse camarada. Tá? Que era o que devia ter sido feito com os escravos quando foram libertos no Brasil. Abraçar esses caras, dar uma formação a esses caras, tá? Dar um emprego a esses caras. Não houve isso. Limitação do trabalho feminino e infantil. Por que limitação? Porque, camarada, menino não tem que estar na escola. E as mulheres já eram responsáveis por dupla jornada, na fábrica e em casa. E criação de pensão para viúvas e crianças. Você vai reparar que toda a ação da comuna está voltada para essa população mais carente, população trabalhadores. Observe que é completamente diferente, tá, das posturas assumidas pelos industriais franceses, ingleses, portugueses, espanhóis daquela época, de exploração, de hiperexploração. Então, eu vou ter que ajudar as viúvas e as crianças, tá, que perderam seus maridos, que perderam seus pais, muitas vezes na guerra, pelo Estado francês. Vamos apoiar. E as fábricas abandonadas em Paris, que a burguesia pega o beco, com medo da repressão, com medo da prisão, tá? O que é que acontece? As fábricas
passam para o controle de quem? Para o controle dos trabalhadores. Tá certo? Tudo era feito, discutido em comitês. É por isso que a gente diz que não existe uma liderança, né? Tem um cara, não, tudo é em comitê. Se busca aquela concepção de um poder exercido pelo grupo, pelo conjunto da sociedade, tá? E essa sociedade, por sua vez, ela era representada pelos sindicatos, que você pode se agrupar ao sindicato e participar ou não das reuniões. O fato é que você tem direito. Então, entenda a importância desse movimento. Aí vem a capitulação do movimento, vem a queda do movimento. Qual é a queda do movimento? Cuidado para você não se confundir aqui. Lembra que estava rolando a Guerra Franco-Prussiana? Lembro, professor. E que a França perde a guerra? Lembro, professor. A França reconhece a derrota assinando o Tratado de Frankfurt. Tratado de Frankfurt. Esse tratado, assinado em 10 de maio de 1871. Preste atenção. Quando a França vai assinar o Tratado de Frankfurt, as tropas prussianas ainda estavam dentro da França. As tropas prussianas só saem da França quando a França assina um documento dizendo: estou rendida e reconheço, portanto, a vitória da Prússia. Enquanto isso não fosse oficializado, as tropas prussianas estariam dentro da França. O que é que a França faz? A França chega para a Prússia e fala bem assim para a Prússia: eu assino a rendição, sem nenhum problema. Agora, deixa eu pedir uma coisa, diga aí o que é. Eu queria, eu quero, eu preciso que você me ajude a sufocar a Comuna de Paris. E aí, a Prússia, que havia acabado de brigar com a França, a Prússia que havia acabado de fazer uma guerra com a França, a Prússia se une à França para acabar com a Comuna de Paris. É mesmo, professor? É exatamente isso. O exército prussiano, que lutou contra o exército francês, agora eles se unem para lutar contra quem? Contra a Comuna de Paris. Você pergunta, professor, por que a Prússia fez isso? Porque a Prússia ajudou. Porque podia deixar a França pegar fogo. É? E se movimento de semelhança acontecesse na Prússia? Hein, neném? Se movimento de semelhança acontecesse na Prússia. Então, o movimento tem que ser severamente punido para servir de exemplo para a França e para os demais países europeus. É o sufocar o movimento dos trabalhadores. E aí vem a chamada Semana Sangrenta, que acontece entre 21 e 28 de maio de 1871, que é o confronto entre os integrantes da Comuna de Paris e a chapa dos exércitos franceses e prussianos aliados. A minha pergunta para vocês é a mais simples do mundo. Vocês entenderam esse final aqui? Pessoal, pode ir para o chat. Um okzinho para mim não custa nada, faça essa gentileza. Só para eu ter certeza que a gente está no caminho legal. Está claro isso para vocês? Turma, por favor, está claro para vocês isso? Olha o chat, professor. Tá mesmo? Tá ok? Massa, beleza. Eu sempre peço esse retorno, porque não adianta eu adiantar o conteúdo se vocês não estão entendendo, tá? E aí agora a gente vai fechar a Comuna de Paris, mostrando exatamente o quê? Eu tenho uma curiosidade danada. Eu queria entender, porque quando eu pergunto as coisas para vocês não respondem. É só comigo ou com todos os professores, hein? Quem está falando comigo aqui? Quem fala comigo aqui agora? Quem fala no microfone comigo? Acho que fui eu. Como é seu nome? Raquel. Raquel, é comigo só com todos os professores? Acho que é com todos os professores, professor. É, né? A gente pergunta, vocês não respondem. A gente fica num vácuo tão feio, sem ter um feedback, sem ter um retorno. É o Precisa charme, desse retorno. É para Oi? fazer o charme. É fazer o charme?
Beleza, tá bom então. Vamos lá. Mas vocês estão compreendendo, né? O conteúdo está compreendido, não é isso? Olha, lembre-se vocês, eram 3 conteúdos, né? Mas são conteúdos curtos, por isso a gente consegue vencê-los nesse processo, tá? Professor, me diga uma coisa, depois desse conteúdo aí, de Comuna de Paris, vem o quê? Aí vem o neocolonialismo, tá? Que é o assunto da próxima semana. Então, só para fechar aqui, a gente está em cima da hora, 1h40 cabeça aula, não é isso? Vem as consequências. Quais são as consequências? E A violenta repressão, né? O exército prussiano e o exército francês entram juntos para combater os revoltosos, né? Aí ocorrem prisões, degredos e execuções. Movimentos como esse, eles precisam identificar líderes. Quando você não identifica, você pega qualquer um, tá? E eu expliquei isso aqui a vocês quando eu falei da Conjuração Baiana, tá? Você pega qualquer um desses camaradas aí, certo? E diz, o líder é você, né? O cabeça, não sei eu não, aí dá uma pisa no camarada, o cabo acaba assumindo, né? E aí, esses caras são executados em praça pública para servir de exemplo. Então, a gente tem prisões, a gente tem degredos, né? Muita gente é expulsa da França, te vira, vai procurar fazer em outro canto, né? E execuções ou por enforcamento ou por fuzilamento. A gente tem aí o fim da Comuna de Paris. Era um movimento que nasceu, né, dentro de um contexto bastante adverso, e que trabalhadores tinham poder, mas que acabam sendo violentamente reprimidos. Saldo disso, somente a violência e, evidentemente, inibe novos movimentos, tanto em Paris quanto no restante da Europa. Ok, turma. Só viriam surgir outros movimentos, né, parecidos, mas na frente, lá em 1800, lá em 1900, no início dos anos 1900, desculpa, né, com organizações sindicais na Europa e aqui no Brasil. Senhores, a gente aí fecha com vocês também a Comuna de Paris e na próxima aula nós trabalharemos com vocês o neocolonialismo, tá certo? A gente pega neocolonialismo,